Voltando a palavra ao coronel Raul Sturari, trazemos a seguinte reflexão e pergunta. Embora não tenha havido combates no Rio de Janeiro, o Dia do Fico desencadeou conflitos na Bahia que começaram logo em fevereiro de 1822 e estenderam-se até meados de 1823 entre os partidários de Dom Pedro I e os fiéis a Portugal. Houve realmente uma guerra da independência? E como no Brasil, doutor Raul, e como foi essa guerra? Isso vai um pouco contra aquela ideia de que nosso processo de independência foi totalmente incluente, etc. Nós já explicamos o que foi que aconteceu no Rio de Janeiro e para isso a capital sendo preservada foi muito importante, mas não se esqueçam de que até poucas décadas atrás a capital do Brasil era Salvador. E Salvador ele tinha tropas portuguesas e tropas brasileiras que se separaram com isso daí, com a notícia do Dia do Fico, e os conflitos começaram já em fevereiro, como eu falei, então vejam, muito antes de setembro, e receberam reforços vindos de Portugal, receberam reforços vindos do Brasil, inclusive já das tropas brasileiras que se organizavam como tropas brasileiras. E esses conflitos que lá foram os mais encarniçados, eles foram até junho de 1823. Então vejam, durante todo esse processo, mas não foi só lá. Nós tivemos combates no Piauí, combates com tropas que vieram do Ceará, junto ao Piauí, tivemos combates no Maranhão, combate no Grão-Pará, que Maranhão e Grão-Pará, como disse o general Santa Rosa, tinha uma ligação direta com Portugal pelas condições da época, etc. E eles precisaram de manobrar para poder chegar. E também na província cisplatina, que desde março, se não me falha a memória, desde março de 1822, houve também essa separação entre a província cisplatina na época era brasileira, hoje o atual Uruguai. Houve essa separação entre as tropas e houve combates que se prolongaram também até 1823. Vejam, o reconhecimento do Brasil como nação independente, ele vai se dar somente em 1825. Mas e eu queria focar somente nesses combates. Houve sim uma guerra da independência, principalmente nesses locais, e houve batalhas, e muitas batalhas que envolveram milhares de pessoas, inclusive milhares de mortos. Para ficar registrado de que essa nossa passagem histórica não foi tão incluente assim. Ok, vamos avançando aqui. É interessante a gente observar que tudo isso que estamos comentando, falando, refletindo aqui, teve uma origem. E a origem não foi interna, a origem foi basicamente em relação ao cenário internacional. Qual era o cenário internacional? Uma boa reflexão. Qual era o cenário internacional desse tempo, de 1822? Então vamos colocar aqui, por exemplo, é uma coisa também a ser percebida. O Brasil foi o último país, um dos últimos países sul-americanos a conquistar a sua independência. Como delineava no contexto internacional, como é que estava esse contexto internacional e o que levou o Brasil a declarar a sua independência? General Rocha Paiva, você não tem colocações sobre isso? Esse contexto internacional, se nós formos considerar hoje, ele tem influência em todos os países do mundo e hoje muito mais rápido, haja vista as condições, né, do avanço científico e tecnológico que existe no mundo. Naquele tempo demorava mais, mas sim, a origem vinha de fora, normalmente, e o celeiro naquela época, pelo menos da civilização cristã ocidental, era a Europa, né? Então, no início do século XIX, nos anos 1800, né, a partir dali, o cenário político europeu vinha se agravando com as guerras napoleônicas, particularmente quando ele se projetou na Península Ibérica, em Espanha e em Portugal, que levou à vinda da família real para o Brasil. Esse foi um fato portador de futuro, que fortaleceu o nosso processo de independência, ou seja, algo que estava acontecendo, um conflito na Europa, provocou a vinda da família real para o Brasil, e esse é um fato portador de futuro, porque 14 anos depois o Brasil se tornou independente, no dia 7 de setembro de 1822.
A Revolução Francesa, em 1798, já vinha dando frutos. Um deles era o enfraquecimento do absolutismo monárquico, em prol do constitucionalismo limitador do poder real. Além desse fruto da derrocada do absolutismo monárquico, houve a ascensão das massas na participação dos processos políticos, calcada nas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa e também nos ideais iluministas que nós já falamos aqui. A ascensão de Napoleão na França marcou o início de uma era de conflitos pela hegemonia na Europa que durou até 1815. Após lograr a superioridade político-militar na Europa continental, faltava a Inglaterra, protegida por uma armada poderosa e por ser uma ilha, né? Por volta de 1805, Napoleão tinha já o controle geopolítico na Europa continental e queria submeter a Inglaterra e tentou fazê-lo por meio da promoção de um bloqueio continental visando arruinar a economia inglesa. Para isso, ele pressionou os vizinhos na Europa continental, inclusive Espanha e Portugal, para que adotassem o bloqueio continental, né? Só que Portugal era um aliado tradicional e, de certa forma, muito dependente política e financeiramente, economicamente, da Inglaterra. E a Inglaterra pressionou e apoiou Portugal para resistir ao bloqueio continental, e Portugal o fez. Mas, para isso, ele teve que trazer a sua família real para o Brasil, porque o território português na Europa ia ser conquistado como acabou sendo. Então, a Inglaterra se amparava numa poderosa esquadra e assumira a vanguarda na Revolução Industrial, que já estava começando lá na Europa, e na aplicação de políticas liberais no campo econômico. Então, a Inglaterra tinha um poder nacional capaz de resistir a esse bloqueio continental promovido por Napoleão e também para apoiar Portugal na resistência à França, protegendo a transferência da família real para o Brasil. A estratégia teve êxito e assim impediu a submissão da coroa portuguesa e evitou que ela fosse deposta, né, a dinastia de Bragança por Napoleão, o que não aconteceu na Espanha. E esse enfraquecimento da coroa espanhola foi um dos fatores que levou à aceleração do processo de dependência das colônias hispânicas no continente. Ao contrário, a família real portuguesa vindo para o Brasil, ela continuou sendo, a família real portuguesa continuou sendo, digamos, Portugal, exercendo sua soberania e independência, apesar de ter uma parte do seu território ocupado por forças napoleônicas. Então, com a vinda da família real para o Brasil, Portugal continuou, então, a comerciar com os países com quem mantinha relações, com quem mantinha alianças. A essa época, França e Inglaterra já eram países entrando digamos, no sistema capitalista e industrial, ao passo que Portugal continuava mercantilista, com forte dependência financeira e política da Inglaterra. Na América Latina, os processos de dependência das colônias hispânicas vinham ganhando força desde a década de 1810 e eram influenciados também pela Revolução Americana, que é o nome que se dá ao processo de dependência dos Estados Unidos, que resultaram, então, na independência dos Estados Unidos e na implantação da forma republicana e do regime democrático de governo. Os ideais disseminados pela Revolução Francesa, corrigindo agora que não foi 1798, foi 1789, e pelo Iluminismo, também estavam presentes nesses movimentos, e em parte das lideranças nativas com maior nível de estudo, cultura e poder econômico, embora fosse uma parcela diminuta das sociedades coloniais. Então, nas colônias hispânicas, esse processo ganhou também aceleração. Eu retorno um pouco atrás, tendo em vista a derrocada da família da coroa espanhola e pela ocupação napoleônica, inclusive designando um parente seu, José Bonaparte, para ficar como regente ou rei na Espanha. Em 1815, com a derrota de Napoleão, a Europa se reorganizou sob a égide das decisões do Congresso de Viena, que, entre outros objetivos almejados, restaurou o equilíbrio entre as potências do continente e impôs um freio que retardou, mas não sepultou, a disseminação dos princípios da Revolução Francesa e do Iluminismo. Esse cenário internacional teve reflexos profundos no Brasil, dando início no século XIX, no início do século XIX, particularmente
ao nosso processo de dependência nos campos político, econômico, sociocultural. Embora nesse último aspecto sociocultural isso só fosse se manifestar mais enfaticamente anos depois. A verdade é que, com o cenário internacional na Europa, Portugal se enfraquecia. Mesmo com a vinda da família real para o Brasil, Portugal não tinha mais o poder que tinha anteriormente para manter uma colônia das dimensões do Brasil, com a potencialidade, com o processo de independência que já estava em curso e que a própria família real, digamos assim, deu mais aceleração com a sua vinda para o Brasil. Muito bem. Bom, se você permite, só para a gente, numa outra oportunidade, talvez não desse bicentenário do Dia do FIC, mas numa outra oportunidade seria interessante a gente discutir o prolongamento da independência, quer dizer, o porquê que a América Portuguesa não se esfacelou. Isso foi toda uma construção que, eu posso dizer, se estende pelas décadas do século XIX todo, quando o Brasil era império. Então, são só algumas considerações bem interessantes, mas que fogem um pouco desse 9, que é o foco do... A monarquia espanhola praticamente morreu. Tem coisa interessante, por que foi criado o Reino Unido? Na verdade, Portugal foi um golpe, um oportunismo português. Precisava de ter 3 votos no Congresso de Viena. Então, 3 embaixadores, 3 estados, Brasil, Portugal e Algarve, certo? Então, não foi por uma questão de organizacional, foi por um oportunismo político lá na Europa. 3 votos é mais do que 1, junto à tal da quádrupla aliança, que era a tal da Santa Aliança, que com a adesão da Inglaterra virou quádrupla aliança. Então, para votar naquele congresso ali, 3 embaixadores. E que advogado para ter digamos, status de Estado, tinha que ser Reino Unido, não podia ser mais e outra coisa, por que o Brasil é império e não reino? O ponto interessante é que foram 2 estados fundidos formando o império. Certo? O estado do Grão-Pará e o estado do Brasil se fundiram formando o império do Brasil. Então, porque Portugal é reino, né? É reino. Mas o conceito de império também vai pela extensão do Brasil. Pela extensão. Agora, por exemplo, no momento em que se criou o Reino Unido, aí virou o Império Português. Virou, mas na verdade, de fato, já era o Império Português. Que tinha colônia na Ásia, tinha na África, tinha tudo. Agora, manteve o título de reino. Mas o Brasil, quando nasceu, já nasceu com o nome de imperador. Exatamente. Então, e isso dá medo, né? Nessa oportunidade, né? Não, isso foi motivo, inclusive, quando do estabelecimento das nossas fronteiras, foi medão do Brasil, os contenciosos pelo espírito imperialista brasileiro, que na verdade nunca se configurou, mas que sim foi objeto de discussão. Mas no início se configurou, porque o Império foi até o Prata, absorveu a colônia, a província oriental do Uruguai, aliás, a banda oriental do Uruguai, e foi para o norte na direção da Guiana Francesa. Na direção do Mar do Caribe. Isso. Só que, devido às pressões internas na Europa, não foi possível manter a colônia francesa. Teve que ser devolvida pelo Tratado de Badajoz. Foi quando o estabelecimento da monarquia na França... Exatamente. Aí Portugal não tinha poder para isso. E no sul manteve e transmitiu para o Brasil. Isso, só que o Brasil não conseguiu até 28, quando houve a separação de fato e a criação do Estado do Uruguai. O Brasil não conseguiu manter até... Ali, aquela disputa ali é importante o seguinte: para você chegar no Mato Grosso e, portanto, manter o Mato Grosso por terra era uma dificuldade, como é que você botar uma tropa para chegar lá? Tinha que ser pelo rio. Então, a livre navegação do Rio da Prata era importantíssima para o Brasil. Então, digamos, O1, banda oriental conosco, que assim a gente divide a forte. O2, banda oriental não fica com a Argentina. Que aí vai ser livre navegação. Exato. É isso aí. Conseguiu o O2.
E interessante, a colônia do Sacramento, Tampão, né? a colônia do Sacramento foi plantada em frente a Buenos Aires. Exatamente. Enquanto que Montevidéu foi construída a jusante, né, mas a colônia foi em frente a Buenos Aires para permitir o contrabando. Né? E que, aliás, vale a pena conhecer, porque muitos edifícios históricos daquela época, de 1600. Lá tem até uma praça de touros. Em Sacramento. E eu fico feliz em perceber e notar o quanto que os nossos diretores sagreanos conhecem e gostam de história. Está gravando? Não, estava. Quanto conhecem e gostam de história. Então, o que nos resta a falar aqui é que existe muito conteúdo a ser explorado e será por nós e outras personalidades, outros participantes, a gente costuma chamar de sagreanos, né, irão ter as suas oportunidades também de compartilhar seus conhecimentos. E nos resta, neste momento, até pelo fato de ser domingo, agradecer, desejar um excelente domingo, excelente 9 de janeiro a todos os senhores e convidar a todos que nos veem, que nos assistem, terão oportunidade de ver este primeiro evento, esse primeiro bate-papo, que fiquem atentos, porque durante todo o ano, não terminando em 7 de setembro, mas sim durante todo o ano de 2022, o Instituto Sagres disponibilizará conteúdos de importância para o cidadão brasileiro, para a sociedade brasileira, neste tema. É importante que todas as pessoas, todo o brasileiro, o cidadão, conheça a sua história. Assim, ele certamente amará mais o seu país. Muito obrigada.